tua espada defender e teu escudo proteger. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu fico a observar vocês todos e percebo, assim, sem muito erro de errar, e percebo que nenhum de vocês são ingênuos na fé, na palavra, na vida de comunidade. Nenhum de vocês. Poderia fazer uma pergunta muito simples que eu vou fazer de fato. Quanto tempo você tem vida de comunidade? Percebe? Até recuou. Vixe. Deu um eco aqui. Vixe. Quanto tempo você tem vida de comunidade? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você ouve a palavra de Deus? Quanto tempo você comunga? Quanto tempo você já ouviu falar tantos acontecimentos? A pergunta é por que o padre está a dizer isso? As palavras de São Paulo a Timóteo são palavras de advertência. Não tenha outro sentimento senão o sentimento da vida com Deus. Seu comportamento, suas palavras, seu testemunho, a sua fé deve ser extremamente uma vida com Deus. Deve demonstrar isso. Se tiver outro sentimento além disso, então vai errar, vai pecar. E vai desviar do caminho, vai desviar da palavra, vai perder o rumo. Aqui está colocada uma questão muito grave. A nossa vida como igreja. O que queremos de fato buscar? O que queremos de fato ter? Não se remete aqui ter um bem, mas ter uma vida e um sentimento de Deus, ter uma fé. Estamos lendo a carta de São Paulo a Timóteo por algumas semanas, por alguns dias. E se pegarmos o começo desta carta, perceberemos o quanto Paulo tem colocado a preocupação da comunidade. Paulo está preocupado com cada um de nós, não só com Timóteo. Com cada um de nós. Como é que de fato vamos viver a igreja? Como é que de fato vamos testemunhar a igreja? Estamos amando ela para valer? Estamos vivendo a intensidade desta igreja na nossa vida? Ou estamos simplesmente passando por ela? Por isso, cada um de nós presente nesta Santa Missa, não somos tão ingênuos assim. Temos consciência da nossa fé. Temos consciência da proposta de Deus para cada um de nós. Temos consciência. Será que de fato estamos fazendo valer a proposta de Deus? Será que de fato estamos fazendo valer as palavras de Deus? Não como mero ouvinte, mas como aquele que dá testemunho da palavra e vive a palavra. Estamos no mês da consciência da palavra de Deus. E somos convidados a todos nós a despertar a nossa fé diante desta palavra e vivê-la com profundidade, sem falsidade, sem mentira, mas com verdadeira fé. Por isso, cada um de nós todos nós precisamos repensar a nossa caminhada como igreja, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de testemunhas de Deus. Vamos repensar.
O que Deus pensaria de nós? Poderíamos nós nos indagarmos, o que Deus pensa de mim? Tenho agradado a Deus? Tenho agradado a Deus? Aquilo que faço, aquilo que vivo, aquilo que expresso na igreja e fora dela, tem agradado a Deus? Agradar só os nossos desejos é muito fácil. E isso nos leva a pecar. De São Paulo a Timóteo, isso nos leva a pecar. Quando nossos desejos, nossas vontades, nossos querer, nossa ansiedade, nossos sonhos são referência em primeiro lugar, isso nos leva a pecar. E cria situações perigosas, quer na comunidade, quer na família, quer com nós mesmos. Por isso não sejamos ingênuos. Estamos cada um de nós bem calejados diante da palavra de Deus. Bem calejado diante da fé. Bem calejado no testemunho. Não estamos lidando com uma caminhada desconhecida. Por isso, aqueles que se achegarem na comunidade do Senhor, conhecerão esta comunidade, conhecerão a fé desta comunidade, conhecerão o testemunho desta comunidade através de cada um de nós. Não tenha outro sentimento de São Paulo a Timóteo, mas o único sentimento que provém de Deus. E assim todos que se achegarem vão chegar através deste sentimento que provém de Deus. No seu testemunho, na sua fé, na sua alegria. Como igreja. Atraímos de fato as pessoas? Ou não? Aí a gente se achega no Evangelho de São Lucas e percebe algo extraordinário neste Evangelho. Este Evangelho começa a sua introdução dizendo que alguns discípulos e, entretanto, algumas mulheres caminhavam com Jesus. Todo o Evangelho que acabamos de ouvir fala das mulheres. Todo o Evangelho. E mulheres que de fato na sua vida passavam por algumas dificuldades. Grandes eram as dificuldades dessas mulheres. Que quando conheceram Jesus, foram libertos das suas dificuldades. Encontraram o sentido da vida. Encontraram o sentido da sua fé. E a partir deste encontro com uma verdadeira vida que provém do Senhor, elas começam a dar testemunho de Jesus. Aquela experiência que a gente faz com o Senhor, ela não pode morrer. A experiência primeiro que fazemos com Jesus na nossa vida, ela deve ser sempre recordada a partir do testemunho. Nós podemos viver muito tempo na comunidade e acabamos um pouco nos acomodando, nos relaxando e nos sentimos uma pessoa que simplesmente está na comunidade, mas falta o essencial. A alegria de ser a igreja, a alegria de ter encontrado com o Senhor, a alegria de dar testemunho deste encontro. Quando a gente sai da igreja,
de uma santa missa, quando saímos da vida desta comunidade, como é que a gente sai? Deveríamos sair daqui ansiosos em dar testemunho do Senhor. Não simplesmente em dizer ou rotular para si próprio: bom, fiz minha parte, fui à missa. E daí? E daí? Cumpri o meu preceito, e daí? Saí da minha casa, comunguei, e daí? Ai, o padre me deu uma benção, pôs até a mão na minha cabeça, e daí? Ai, a palavra hoje foi bonita, e daí? Encontrei os meus irmãos de comunidade, e daí? Percebe? Tudo isso é muito bom. Mas o que deve prevalecer é o testemunho dessa experiência, deste contato, desta vida com o Senhor, desta palavra que ouvimos, da comunhão que recebemos, é o testemunho que devemos dar. Se não fizermos isso, meu irmão, estaremos ou estamos meramente vivendo uma fé sem sentido nenhum, se não houver um testemunho da nossa parte. Se não houver uma alegria da nossa parte em falar que sentiu e esteve com o Senhor. Aquelas mulheres foram libertas, algumas até do demônio, diz o texto sagrado. Mulheres que eram excluídas da sociedade, rejeitada de muitos, são essas mulheres que o Senhor acolhe. E são essas mulheres que vivem com o Senhor, essas mulheres que se tornam as primeiras discípulas do Senhor, que começam a dar testemunho do Senhor. Eu pergunto a você, mulher, qual é o testemunho que você dá? Não basta pedir ao Senhor isso ou aquilo, não basta desejar isso ou aquilo, não basta suplicar isso ou aquilo, tudo isso deve se valer de um testemunho. O Senhor tocou em mim. Quero que Ele toque na vida de outras pessoas. Para isso você precisa dar testemunho, para isso nós precisamos dar testemunho. Convidar, chamar outros a encontrar com o Senhor. Eu fico a pensar, essas mulheres, quanta gente, quantas amigas, quantos colegas se achegaram a Jesus através delas. Olha, minha vida é outra. Mas por que é outra? Encontrei com Jesus. Agora tem um sentido na minha vida. E esse sentido se chama Jesus. Portanto, querida igreja de Nossa Senhora de Fátima, a igreja só terá seu resultado a partir de cada um de nós. A gente pode rezar, nós temos que fazer valer o testemunho da vida com Deus, a alegria de sermos igreja, a alegria de fazermos parte desta igreja, dá testemunho. Um testemunho para valer, que de fato atrai a sua casa toda aqui. Testemunho. E o testemunho vem da alegria de estar com o Senhor. Primeiro testemunho é a alegria. Não busqueis outra coisa senão esta, a de estar com o Senhor. A de estar com o Senhor. A nossa alegria é essa, a de estar com o Senhor. Qual é a nossa alegria? Qual é a nossa alegria?
Qual é a nossa alegria? É isso? Não basta dizer só do Padre. Sabe? Não basta você chegar em casa e dizer ao marido, ao filho, ou quem quer que seja, hoje foi um padre lá na igreja. Mas não é do padre que você é convidado a falar. Você é convidado a falar de Jesus. Você é convidado a falar que pertence ao Senhor. Hoje o Senhor falou comigo. Ele me convidou para dar testemunho. E que o meu testemunho seja um testemunho alegre, eficaz, a ponto de que a vida seja exclusivamente do Senhor. Quando a gente parte por isso, todas as outras coisas, meus irmãos, todas as outras coisas que podem acontecer na nossa vida, desaparece, porque só vai surgir aquele sentimento do Senhor. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas se o nosso pensamento e o nosso coração estiver de fato pertencendo ao Senhor, meu irmão, todas as coisas são resolvidas. Antes que você fale alguma coisa, o Senhor já sabe a sua necessidade, porque você pertence ao Senhor. Não tem uma canção que diz: eu e minha casa. Mas isso só pode ser eficaz, e isso só pode acontecer quando cada um de nós nos colocarmos como essas mulheres do Evangelho, ser testemunha do Senhor. O que é que precisamos ser? O que é que precisamos ser? Falar do Senhor. A gente fala de muita coisa da igreja, percebe? Fala do pastel, que não estava bem frito. Fala do bazar, que tinha uma camisa e não tinha aquela camisa. Eu vi um bazar ali embaixo. Né? Fala da cadeira que estava desconfortada. Ai, preferia mais o banco. A gente fala tudo. O que precisamos falar, algumas vezes deixamos de lado. Vamos falar do Senhor. Não tem outro sentimento. Não tem outra vida de igreja senão falar do Senhor. A maior alegria, meu irmão, é você comunicar a Ele. A maior alegria é outras pessoas perceberem que você tem uma vida com Deus. Nossa, você viu aquela mulher? Que fé, que testemunho, que oração. Não basta admirar o outro. É preciso fazer valer aquilo que Paulo fala a Timóteo. Aquilo que estas mulheres fizeram diante da experiência com o Senhor. É preciso fazer valer o nosso testemunho. O que é preciso fazer valer? Sabe, ser igreja. Vou evangelizar. Ou na casa de Maria. Ô Maria, como vai? Senti sua falta na igreja, Maria. E o Senhor também. Mas vim trazer uma palavra de coragem a você. A disponibilidade de falar do Senhor. Meu irmão, falamos muita coisa. É preciso falar um pouquinho de Jesus. Quanto mais se fala de Jesus, muito mais vai se tornando igreja. Muito mais vai se tornando a palavra de Deus em nós. Muito mais vai se tornando a bênção de Deus em nós. Muito mais vai se tornando a graça de Deus em nós. Vejam como eles se amam. São diferentes.
Quanta garra tem nesta igreja, quanta garra tem neste povo. É um povo unido, cheio de conflito, mas unido. Cheio de dor, mas unido. Percebe aqui? Devemos fazer esse caminho. Um caminho verdadeiro. Que não compete do... que não está no outro. Esse caminho verdadeiro começa em cada um de nós. Eu tenho que fazer esse trajeto. Esse itinerário. Fazer Jesus acontecer. A partir de mim. Mas para isso você precisa entender de que você precisa estar sempre ligado ao Senhor. Não tenha outro sentimento senão esse. Ligado ao Senhor. Está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Sim. E aí vem aquela primeira pergunta. Quanto tempo você está na igreja? Agora pensa em todas essas palavras. Realmente, Padre. Eu tinha me acomodado. O tempo passou. A idade se achegou. Meu irmão, não importa a idade, o testemunho ultrapassa a idade. O testemunho ultrapassa a idade. Não se acomode diante da sua fragilidade. O testemunho ultrapassa até a fragilidade humana. Nossa. Está entendendo, comunidade? Sim ou não? Sim. Dá testemunho. Sai daqui e vai para casa. Fala de Jesus. Fala de Jesus a partir do seu coração. Observe o que Paulo recomenda a Timóteo. Fala de Jesus com amor, amando os seus irmãos, ensinando os seus irmãos. Sabe, são gestos que nascem em nós, que começam em nós com testemunho. A gente costuma ver aí no slogan da vida, da internet, a seguinte frase: o testemunho arrasta muita gente. É ou não é? É. Não precisa usar muitas palavras. Dá testemunho. Pequenos gestos, pequenas atitudes. Ô meu irmão, você quer que eu te ajude? Espera aí. Pequeno testemunho. Ou eu te ofendi com a minha palavra, desculpa. Perdão. Eu agi errado contigo. Pequeno testemunho. Quando a gente deixa de dar testemunho, aí essas coisas todas vai se somando e vai criando outras coisas. Inveja, ambição, ódio, rancor, ciúme. Essas coisas nasceram por quê? Elas se manifestaram por quê? Porque faltou da nossa parte pequenos testemunhos. Madre Teresa de Calcutá diz: para ser santo não precisa fazer grandes obras. Para ser santo precisa fazer pequenas obras, com humildade e simplicidade. Como diz o Salmo. Com humildade, pequenas obras. E a soma dessas pequenas obras nos fará grandes santos. Está entendendo, povo de Deus? Sim ou não? Não precisa grandes obras. Pequenas. Mas cada um fazendo a sua parte. Sem culpar o irmão, porque não fez. Se ele não fez, faça você. Pequenas partes. Peçamos
ao céu que nos ajude. Peçamos aos céus. Busquemos o que é necessário a nós, o céu. Não diz isso São Paulo, não tenha outro sentimento. Busque somente o céu. E tudo mais vos será dado. Em abundância. Meu irmão, tudo será dado em abundância. E nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Amém? Eu pergunto, vamos dar testemunho? Sim ou não? Vamos parar de queixar? Sim ou não? Vamos parar de murmurar? Sim ou não? Vamos parar de chorar? Sim ou não? Vamos parar de ficar sentado só no sofá? Sim ou não? Levanta a cabeça, diz o Senhor. Levanta-te e anda-te. Há um convite bonito. Vai lá e faz. Não espera que o outro faça. Dá o seu testemunho. E quando der testemunho, ninguém precisa saber. Só Deus precisa saber. Porque o seu testemunho é em favor de Deus, que agiu na sua vida, e você quer que haja na vida do outro. Isso é testemunho. Você faz e realiza um testemunho pelo fato de que Deus o libertou. Pelo fato de que Deus fez alguma coisa na sua vida. Eu dou testemunho. Então, meu irmão, testemunho é o melhor sinal, a melhor graça. Que Deus nos ajude. Que São Miguel o Arcanjo não só defenda do combate, mas nos ensine a ser de Deus. Observe, a ser de Deus. O que devemos ser? De Deus. A gente muitas vezes suplica a São Miguel Arcanjo que nos defenda, mas a gente esquece, nós esquecemos, que ele é o anjo que veio de Deus e que está a serviço de Deus. Então, a exemplo de São Miguel, que possamos também, através do nosso testemunho, ser um anjo para alguém, a ponto de alguém dizer a cada um de nós: que beleza, se não fosse ela eu estava perdido, se não fosse ele eu não encontrava com Deus. Cada um de nós, talvez alguns de nós, fomos arrastados por alguém para a igreja, fomos trazidos a Jesus, como Natanael, não é verdade? Fomos trazidos. Então, meu irmão, nesta novena de São Miguel Arcanjo, peçamos ao anjo que nos ensine a sermos de Deus. Vamos pedir, São Miguel Arcanjo, me ensine a ser de Deus. Vamos repetir? Outra vez. Essa voz é sua mesmo? Essa voz é sua? Mas está tão baixo. Força! A salva de palmas, São Miguel Arcanjo. Vem, ó Arcanjo São Miguel, com tua espada defende.